Olá, muito boa noite. Já está começando o seu Conta pra Lina aqui pela sua RTV. Eu sou Lina Teixeira e a partir de agora você fica comigo e juntos vamos conhecer um pouco mais do meu entrevistado de hoje. Apresento a vocês o novo aplicativo RTV, a televisão do futuro, rápida e moderna. E olha só, para você que ainda não conhece a nossa programação, vai lá, acessa as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook, YouTube, tudo isso, o endereço está passando agora no rodapé da tua tela. E o meu entrevistado de hoje, ele é empresário, já foi deputado federal por 6 mandatos e, é claro, Luciano de Castro. Seja bem-vindo e boa noite. Olá, Nina, muito obrigado, Lina. Foi um prazer estar aqui participando dessa entrevista. Para mim é uma honra. Aliás, lembrando até, você me contava que seu filho me conheceu Uhum. e lembrava de mim, né? Quando eu fiz uma visita na sua casa, acho que fazem muitos Nem eu não anos. lembrava, nem você, Mas mas criança lembra. Então, eu posso chamar de Luciano? claro, claro. Luciano, então conta pra gente. Foram 6 anos, seis anos não, 6 mandatos ali na Câmara Federal. Foi um momento de muito conhecimento, muito aprendizado. E o que você conseguiu adquirir em todo esse tempo em prol do nosso estado de Roraima? Deixa eu lhe falar. Quando eu decidi ser candidato, isso era 1989. Eita, Era a primeira eleição após território. para estado e eram 8 vagas de deputado federal. E eu me arrisquei. Eleição competitiva, embora eram sendo 8 vagas. E aí, a partir daí, eu me elegi e fui me elegendo 6 vezes consecutivas. Cheguei à Câmara Federal, eu tinha uma vantagem. Eu sou servidor público federal de carreira Hum, e, com isso, eu já tinha muita experiência em Brasília. Quando eu cheguei na Câmara, eu já tinha um certo conhecimento. A partir daí, não foi difícil, né? mas eu comecei a trabalhar muito e muito rápido. Na minha primeira eleição, em 89, 90, eu fiz 1.257 votos. Na segunda eleição, eu já pulei para mais de 7.000 votos. Ixi, mais do que triplicou. É, então, e aí veio uma sequência de vitórias e tudo mais. E eu, na Câmara Federal, eu sempre me dediquei à causa de servidores públicos, eu sou servidor Sim. público de carreira, e aqui havia muitas demandas de servidores naquela época, né? Essa transformação em Estado, Foi aquele momento de e transição. transição, aquela questão do polícia militar, o policial militar não sabia se ia ficar no Estado ou se ia ser da União, e eu trabalhei numa reforma administrativa do governo e consegui incluir a polícia militar na União. Nós tivemos a primeira vez no Brasil que policiais militares foram tidos como funcionários federais. E até hoje há um remanescente ainda de policiais militares que são federais. E aquilo, eu também, com aquela ação, eu, a folha de pagamento desses policiais militares passaram para a União. Ah, E isso melhorou tudo, muito para o bom, estado. o Estado que estava começando. Sim. Do outro lado, também veio a questão de servidores civis, né? Aqueles que pertenciam ao ex-território. E aí Que era o começamos a tal de guarda trabalhar. Hoje se fala territorial. muito de enquadramento, de servidor, mas isso começou lá atrás, anos e anos lá atrás. Era uma luta, foi uma luta muito grande, o enquadramento de servidores. Começou lá atrás, na aprovação de emendas constitucionais. Aí eu trabalhei muito nisso, uma hora como presidente de comissão, outra hora como relator, outra hora como autor, mas fomos juntos numa caminhada longa pelo enquadramento de servidores. Se tem hoje servidores que estão se enquadrando na União, tem que lembrar que esse processo começou lá atrás, lá há muitos anos atrás, foi construído Não foi em 2015. essa plataforma para que possibilitasse o enquadramento de servidores. E aí, essa dedicação, aí, se você sabe, o servidor queria ser redistribuído
para o quadro da União naquela época, e eu atuei muito nisso. Eu tinha um gabinete voltado para esse tipo de atendimento de servidores e tudo mais, e isso tudo, sem dúvida nenhuma, auxiliou muita gente, auxiliou muito o Estado, né? Outras demandas começaram a surgir, os municípios eram relativamente novos, né? Sim. E nós começamos a dar sustentação, a organizar os municípios. Vou dar um exemplo de um município que, para mim, é muito exemplar. Vou tomar uma aguinha. Pode tomar, a gente tem tempo. É muito exemplar. Município de Iracema. Iracema. Prefeito era Joaquim Ruiz. Hoje, amigo nosso que está aqui. O prefeito Joaquim Ruiz, ele me chamou e disse: Luciano, eu preciso de ajuda. O município de Iracema não tinha uma rua asfaltada. Nossa. O município de Iracema não tinha rede de esgoto, as casas não tinham banheiro. Eles construíam um barraquinho lá no fundo da casa. Privada. E lá eles faziam suas necessidades. Tomavam um banho, como dizia o outro, de cuia. Né? Não tinha chuveiro. Não tinha água encanada, né? Não tinha nada. A maioria não tinha casas de alvenaria, todas as casas praticamente eram de madeira. Não tinha hospital, não tinha asfalto, não tinha iluminação pública. Era um povoadinho. Era uma vila. Uma vila. Quando começou, era a Vila Iracema, depois transformou em município. E aí, nós começamos um trabalho. Eu disse: Joaquim, vamos começar pelo básico. O básico é dar dignidade às pessoas. E o que é isso? Vamos construir uns banheiros. Eu fui à Fundação Nacional de Saúde e consegui uma verba especial para construir instalações sanitárias domiciliares. Então, a gente construía um banheirozinho de alvenaria, onde tinha chuveiro, vaso sanitário, pia e tudo mais. Então, as pessoas passaram a ter dignidade. Tinha um vaso sanitário com descarga, tinha o chuveiro para tomar banho e tinha a pia para fazer o lavatório para fazer suas necessidades ali também, além da fossa e do sumidouro que a gente instalou. Então, nós construímos dezenas, centenas de instalações sanitárias domiciliares. As pessoas ficaram muito maravilhadas com aquilo. Claro. Você veja o que é isso. Aí, eu disse: agora nós vamos fazer a rede de esgoto. Vamos começar pelo básico, do chão. E fizemos a rede de esgoto. Então, todas as casas, com isso a gente foi eliminando, quando a rede de esgoto ficou pronta, foi eliminando as fossas e os sumidouros. Fizemos a rede de esgoto com uma lagoa de estabilização, porque onde é que você leva os dejetos? Então, precisava levar para algum lugar, para a né? lagoa de estabilização. Sim. Aí levamos para a lagoa de estabilização, que construímos também. Quando terminou isso, bom, agora está na hora de começarmos a urbanizar a cidade. Então, vamos fazer o asfalto, calçada, meios-fios, sarjeta, deixar a cidade arrumadinha. E assim fizemos. Todas as ruas foram asfaltadas, calçada, meio-fio, sarjeta, e demos uma cara de cidade àquela ali. Depois começamos um programa habitacional, construímos um conjunto habitacional que dava novas moradias, todas de alvenaria para as pessoas. A partir daí, foi feito o hospital do município, que não tinha hospital, foi feito a rodoviária, foi feito todos os outros equipamentos necessários para que uma cidadezinha pudesse se desenvolver. Né? Até Ecoparque nós fizemos. Sim, que era, aquele Ecoparque lá que ficou abandonado por um bom tempo depois. Né? E aí fizemos o Ecoparque, que é para dar uma área de lazer para a população e tudo mais. Então, a gente ficou feliz pela contribuição que deu. Mas aquilo é um exemplo de tudo que fizemos em todos os municípios de Roraima. Que não foi só Iracema. Nunca. Eu subi na Iramutã, a prefeita... Eita, quantos dias para subir Iramutã naquela época, hein? E a prefeita era a Florani. Florani era a prefeita do Iramutã. E começamos a fazer lá a primeira urbanização da Vila do Iramutã. Iramutã não tinha urbanização. A Avenida Central, nós fizemos, eu digo... Que é aquela da prefeitura. Florani, vamos fazer com
com paralelepípedo, porque é mais apropriado ao local. Sim. É mais bucólico, é mais... E aí vamos fazer iluminação de candeeiros, iluminação elétrica, mas com candeeiros. Então ficamos aquela avenida toda urbanizando. E olha que para fazer calçamento de rua, de paralelepípedo, lá em cima foi um trabalho. Porque a empresa Imagina. tem que levar o material todo, subir a serra. Nossa, aquela E cena. às vezes em condições extremamente difíceis. E aí conseguimos fazer. Mas aí fizemos, vamos descer, vamos para Rorainópolis. Rorainópolis eu posso dizer De norte a sul saía... Não, eu ajudei a construir muito em Estado. Rorainópolis, muita infraestrutura urbana, entendeu? Um município da entrada do nosso estado, né? Que recebia muito, e até hoje recebe muita gente vindo de outros estados, e sem dúvida nenhuma nós contribuímos mais. E aí você vem descendo, São Luís da Nauá, quantas obras nós fizemos, quantas obras fizemos em São João da Baliza, olha, muita coisa, muita urbanização, estrutura, e fomos até Caroebe, fizemos o sul do estado. Em Caracaraí trabalhamos muito com o prefeito Antônio Reis, com o nosso amigo o nosso amigo Odilon, que foi prefeito 2 vezes. E hoje deputado. E hoje é deputado. Então, ajudamos a construir Caracaraí. Mucajaí, nós tivemos uma presença sempre marcante. Ela era um município muito próximo do nosso, e aí a gente começou a ter infraestrutura na área de infraestrutura urbana, de educação. Em Mucajaí, naquela época, você ia ali para a área da Sambaúma, Piauí, tinha uma ponte. A ponte não ia... Pelo Alto Alegre ou pelo outro lado? Não, pelo Mucajaí. Para você chegar na Piauí, tinha uma ponte. Essa ponte era de madeira. E quando não tinha ponte, levava, às vezes o rio enchia, eles atravessavam uma pequena balsazinha ou canoa para atravessar o rio. E eu construía a ponte de concreto. Se você for lá, a ponte sobre o rio Piauí é uma ponte de concreto feita por nós, está lá a plaquinha até hoje na beira da ponte. Ela tem uma mão só, é de uma mão só, porque era mais barato construir assim. Passa um por vez, né? Primeiro então, depois tu. E a gente construiu isso aí. E aí começou a olhar pelo interior, recuperação de vicinais e tudo mais. Bom, se você for para o Alto Alegre, a mesma coisa. Se você descer na região do Bonfim, Uramutama, Bonfim nem fala. Olha, nem fala de Bonfim, porque Bonfim foi a menina dos olhos, né? O que é que nós fizemos em Bonfim? Bonfim, a maioria das vilas não tinha energia elétrica, era tudo no motor de luz. No motor de luz. Era prefeito... Isso na década de 80. Hein? Na década de 80? Era no motor de luz e só funcionava tantas horas por dia. E era na base do diesel. Quando o motor quebrava, todo mundo ficava no escuro. Então, o que é que nós fizemos? Nós puxamos a rede de energia elétrica de Boa Vista até a Vila São Francisco. Caramba. Levamos energia elétrica para lá 24 horas. De lá subimos para Manauá, fomos até o Jacamim, lá em cima, levando energia elétrica em todas aquelas localidades. Então, eu posso dizer que eu eletrifiquei todo Bonfim, né? Naquela época, as pessoas sofriam muito com isso, com a falta de... Imagina os empresários, né? Depois, comerciantes. o asfalto, levamos o asfalto até a Vila São Francisco, urbanizamos a Vila São Francisco toda, e aí nós fomos fazendo muito na sede do município e tudo mais. Então, o Bonfim teve o nosso carinho, a nossa atenção de forma muito permanente. Gente, eu só fiz uma pergunta para o homem, acabou um bloco. Mas eu vou para um breve intervalo comercial e eu volto já já. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio tem Sebrae.
Quem tem sabe a diferença que isso faz. Todos os dias, o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz: É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Sebrae Roraima. Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Nós vamos falar da InfoRR, que é a referência em fibra óptica e que tem cobertura em todos os municípios do estado de Roraima. É uma boa pedida para você que quer navegar com tranquilidade e segurança na internet. Roraima precisa avançar mais, com transparência na aplicação correta dos recursos públicos. No União Brasil, o nosso compromisso é com as pessoas. Fortalecendo mulheres e protegendo crianças, porque o desenvolvimento começa com cuidado e oportunidades. Com trabalho firme, união de verdade e responsabilidade, seguimos servindo ao povo brasileiro. Feliz é a União Brasil! Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Em Roraima, a gente sabe quem faz a tecnologia acontecer de verdade. E há 20 anos, a InfoRR conecta a nossa gente com o que há de mais moderno em fibra ótica. Estabilidade para o home office e ultra velocidade para o lazer de toda a família. Da capital ao interior, é sinal forte onde você estiver. Planos que cabem no seu bolso e suporte técnico que fala a sua língua. Um atendimento personalizado, pensado em você. Vai um cafezinho aí? E o endereço é muito fácil. Rua Manganês, esquina com Águas Marinhas, número 25, aqui no bairro Jockey Clube. InfoRR, soluções em tecnologia, a conexão que une o nosso estado. Duas torcidas fanáticas brigando sem parar, agredindo o adversário, que agora já virou inimigo. Enquanto isso, a sua vida não sai do 0 a 0. Esse é um jogo cheio de impedimentos. É o salário que não cresce, a educação que não melhora, a saúde que te coloca em filas intermináveis. Política não é futebol, não pode ser paixão que cega e nem aposta que engana. Ainda dá tempo para mudar esse jogo. Pelo Brasil que podemos e merecemos ser. Venha com o PSDB. Olá a todos e bem-vindos ao Futuro da Televisão com a RTV. Temos o prazer de anunciar que o RTV está agora disponível. Já estamos de volta aqui com esse bate-papo descontraído com o Luciano de Castro. Luciano, então vamos continuar só para finalizar a história do município de Bonfim. Então você, quando estava como deputado federal, também foi uma das pessoas que conseguiu recursos para concluir, para fazer a estrada A401 e também a 432. A que liga Boa Vista a Bonfim e Boa Vista até o 500. Quando eu concluí meus mandatos de deputado, eu fui candidato a senador. E aí perdi a eleição para Senado. As pessoas diziam para mim: doutor Luciano, eu sou o melhor deputado de Roraima. Então continue deputado. E as pessoas não queriam me eleger senador. Aí tu ficou com raiva. Eu tive 57 mil votos, mas eu não entendia por quê. Logo que isso aconteceu, eu fui chamado para o Ministério do Transporte.
eu fui convidado para ir para lá pelo ministro e assumir a Secretaria Nacional de Infraestrutura e Transporte no Brasil. Todas as rodovias federais do Brasil. Rodovias e ferrovias e as áreas também de tráfego fluvial. Sim. Então, eu disse, rapaz, eu vou aproveitar a hora, vou continuar fazendo aproveitar que eu estou aqui, meu Roraima aqui. Aí eu chamei, na ocasião, para vir trabalhar comigo, a Deuschele, que hoje é chefe da Casa Civil do governador. Chamei ela para vir trabalhar comigo. E ela lá em Brasília, na minha Secretaria Nacional de Infraestrutura. Aí começamos a ver o Brasil inteiro, visitar obras, fazer planejamento estratégico em vários estados brasileiros. E eu digo, vamos fazer o planejamento estratégico para Roraima. E eu disse, olha, Roraima tem um planejamento estratégico que não sai da minha cabeça. O que é? Bonfim. Por quê? Por causa da fronteira com a Guiana. Eu não sei o que deu em mim, mas eu tinha uma visão de que Bonfim ia explodir em razão da fronteira com a Guiana. E olha que naquela época também, mesmo, a fronteira ainda era uma fronteira... Bem acanhada. Bem humilde. Alguns 3 comérciozinhos tinha ali. Sem poucas perspectivas econômicas. Vamos fazer a estrada para Bonfim, que é a BR-401, e depois, lá no início da BR-401, no entroncamento, por Cantar, nós subimos com a BR-432. Vamos fazer as duas logo, então. Uma obra grande, obra que custou... As 2 rodovias custaram mais de 500 milhões de investimento. Nós fomos buscar esse dinheiro. Primeira coisa, você faz o projeto, depois você tem que buscar o dinheiro, né? E aí contamos com a participação da bancada federal. Eu fui convencer a bancada federal de Roraima que precisava destinar emendas para lá, que aquilo era um projeto estruturante para o Estado. E a bancada não nos faltou. E também buscar recursos do governo federal, no orçamento da União, e colocamos recursos para iniciar. Por que a estrada para Bonfim? Essa era a pergunta. BR-401. Quem está lá não entende, alguma né? Coisa me diz que essa estrada ainda vai ser a grande porta do desenvolvimento de Roraima. Sim. E não é que vai ser mesmo? Está sendo praticamente, né? Estão desfaltando agora é um dos países que mais cresce no mundo. A Guiana está crescendo a uma média acima de 20% ao ano. Não existe isso no mundo. Por quê? A descoberta do petróleo, né? A descoberta do ouro, muito ouro, e agora as terras agricultáveis para o agronegócio também. Então, a Guiana vai se tornar uma potência, além de uma população pequena e tudo por fazer. E quem é a porta de entrada para o Brasil? É Bonfim. Bonfim. Quem vive na Guiana vai vir ao Brasil sempre e tem em Bonfim a sua entrada. Então eu disse, vamos trabalhar essa estrada, o projeto para a estrada. Vamos alargar a estrada, fazer o acostamento, porque naquela época não tinha acostamento, fazer todo o acostamento. E na cabeceira da ponte Macuxi, vamos alargar a cabeceira da ponte, né? E vamos começar uma duplicação. Porque era só uma mão? Era só uma, e um perigo, olha. Imagina, se hoje ainda acontece a altura das laterais era a altura que chegavam a quase 2 metros. Então, os carros que, por um erro qualquer do tráfego, eles desciam, capotavam lá e morreu muita gente assim. É mesmo? Muita gente assim. Para mim não era assim. A estrada era bem estreita, ela começava na cabeceira da ponte, era bem estreita. As pessoas lembram disso, sabem que corria à noite, então era um perigo, não tinha iluminação, não tinha nada. E eu olhava aquilo com muita preocupação. Aí abrimos o processo licitatório e ganhou uma empresa do Paraná para fazer aquilo, empresa de fora. Processo licitatório para o Brasil inteiro, concorria empresas do Brasil inteiro, e ganhou a empresa do Paraná. E eu disse, Deuschele, porque eu lembrar isso aqui para você. Aí a Deuschele disse assim, Luciano, para acompanhar essas obras,
vamos trazer lá de Roraima um engenheiro que está lá na Secretaria de Obra, ele pode dar uma contribuição grande. Edilson Damião. Ah! Aí eu digo, vamos embora, vamos trazer. Fui no ministro e requisitei o Edilson para trabalhar. E o Edilson Damião veio trabalhar comigo no Ministério do Transporte. Ele, a Deuschele. Como ele era de Roraima, ele conhecia muito. Acho que pouca gente sabe disso, né? E engenheiro especializado também em estrada, conhecia muito isso. E ele começou a trabalhar e ele vinha, eu digo, Edilson, tu vai de 15 dias olhar essas obras, porque o que engorda o boi é o olho do dono. Vamos estar de olho do que esses empreiteiros estão fazendo. E o Edilson vinha, acompanhou todas essas obras e no desenvolvimento delas todas, né? E a gente elogiou sempre o trabalho dele, da Deuschele, que foram sempre à frente desse trabalho muito importante. A infraestrutura, né? Estruturante para a Roraima. A BR-432, no troncamento, depois que sai da duplicação, você entra num posto ali à direita, vai até o Cantar. Só que eu ia, depois ainda, eu queria duplicar aquela pistazinha até o Cantar, e no Cantar, você sabe que a estrada passa por dentro da cidadezinha, né? Sim. Passa por dentro. Passa tão dentro que às vezes tem gente dormindo nas camas, a gente já vê que tem, assim, ó. É mesmo. Como é que não dá para essas casas estarem aqui? E eu disse, sabe o que tem que fazer aqui? Nós temos que fazer um contorno rodoviário. Para não tirar as pessoas da casa que moram ali há anos e anos, vamos fazer um contorno rodoviário. Por fora, desapropriar, fazer um contorno rodoviário e pegar lá na frente. Então, vai custar um pouquinho mais, mas vai dar uma senhora qualidade de vida. Não se iluda, porque a BR-432 leva até o 500. E ela, uma hora, vai se tornar uma rodovia alternativa da BR-174. Já é. Já é. Só falta concluir Você economiza 70 quilômetros. É 70 quilômetros? De economia. E você tem uma vantagem. Ela tem menos tráfego e o tráfego pesado vem por aqui. O problema ali são as pontes, né? 300 pontes que tem. Nós tínhamos que refazer as pontes de concreto, entende? Inclusive sobre o rio Barauana, que é uma ponte aquela grande, ponte é uma das maiores ali, né? E na época das chuvas sobe muito o leito do rio. Perigo aquela ponte. Então, você veja o seguinte, a minha história de vida política e coisa se confunde com a história de Roraima. Sim. Né? Aí fomos restaurar também toda a BR-174. A BR-174 estava aos pedaços. Agora voltou a ficar pior também, a reserva. Dentro da reserva. Estão recuperando de novo, mas naquela época... E para o lado de Pacaraima também? Não, o lado de Pacaraima nós deixamos a licitação pronta e depois, não sei por que razão, a empresa rompeu o contrato, ninguém estava mais lá e até hoje não fizeram. Né? E agora vem as chuvas. Vai piorar a situação de novo de mesmo Pacaraima. Tormento. E, inclusive, aquela subida de Pacaraima, qual foi a projeção nossa? Fazer 2 pistas de subida e 1 pista de descida. Por quê? Porque você tendo 2 pistas de subida, você evita o confronto de carros na ultrapassagem. E ali é um dos pontos mais críticos, né? Ali. Com isso. Então, ali vamos alargar com os acostamentos e fazer 2 pistas de subida. Então, infraestrutura, eu acabei desenvolvendo. Eu sou economista, mas acabei aprendendo muito com a infraestrutura e me tornei um especialista em infraestrutura. Quase engenheiro. E aí eu ia pelo Brasil inteiro, eu ia no Paraná, eu ia no Pará, eu ia para Tocantins, eu ia para todos os lugares. Aí você chega num estado, vê uma ideia bacana, pode trazer para o teu também. Sim. E Roraima agora... E hoje todo mundo fala que a melhor estrada de Roraima é a BR-401 para Bonfim. A 401 nunca fica com buraco. Parece assim que fizeram com cimento, na época que fizeram, porque é uma estrada muito boa. A construtora foi de muita boa qualidade a obra, entende? Luciano, então foram 6 mandatos ali na Câmara Municipal, mandatos como deputado federal pelo estado de Roraima. Por que voltar agora novamente? Bom, na realidade, a gente disputou um outro mandato de senador, eram 2 vagas, sim. E eu dizia assim, bom,
Não é possível que agora o povo não me dê esse mandato. São 2 vagas, me dá uma vaga, né? Aí eu fui de novo, andava de novo e eu via sempre a mesma ladainha. Você tem que ser deputado e tal. E eu fiz 52 mil votos, mas não me elegi. E aí eu disse, bom, quando foi agora, você sabe que o Brasil se tornou uma disputa de correntes políticas, negócio de direita e esquerda. Direita e muito esquerda. acento. E o confronto tem Você tem que ter um lado, parece. E falta no Congresso Nacional que a gente chama dos articuladores, daqueles que conseguem articular para que as coisas caminhem mais no consenso do que no confronto. E aí alguns partidos começaram a fazer convite, como que diz, vamos buscar a turma antiga, que tem muita experiência, para voltar para casa. E eu recebi um convite do deputado Aécio Neves, foi meu colega, eu fui do PSDB, no tempo de Fernando Henrique Cardoso, eu fui do PSDB, e ele me telefonou, Luciano, eu queria que você fosse candidato. Ele disse, mas Aécio, não, Luciano, vamos voltar, você é uma referência no Congresso Nacional, pelo trabalho, é extremamente respeitado e consegue trabalhar unindo os contrários, então nós precisamos de você, venha para o PSDB de volta e tal. Aí me filiei ao PSDB e hoje estou filiado ao PSDB e na qualidade de pré-candidato a deputado federal pelo PSDB de Roraima, né? Aliás, partido que eu já pertenci, você sabe que na Câmara Federal eu fui, como deputado federal por 6 mandatos, eu fui líder do PL na Câmara por 3 anos consecutivos, fui vice-líder do governo por 6 anos, eu presidi as comissões, Comissão Parlamentar de Inquérito, comissões permanentes, eu comandei a Comissão de Meio Ambiente, de Integração Regional. Então, eu tive uma história de trabalho na Câmara e de muita negociação na Câmara, né? Isso me credenciou muito. E eu gostei do trabalho do Legislativo, né? Eu aprendi muito a observar as pessoas, as propostas, a avançar, mas aprendi também a ceder, né? Você tem que aprender a ceder. Né? Quando você vê que o negócio não está tudo do teu lado, às vezes você conquista as coisas dando um passo atrás e depois avançar 3 passos para frente. Então, essa é o grande aprendizado da Câmara e do Congresso Nacional. Como é que tu avalia a atual gestão do Estado de Roraima? Aqui saiu, que agora está como pré-candidato ao Senado, e aqui assumiu agora o Estado. Bom, é uma situação extremamente difícil viver o Estado de Roraima, porque o Antônio Denário teve 2 mandatos, governou o Estado por 7 anos e 3 meses, e, ao sair, deixou no seu lugar o Edilson Damião, que era seu vice, né? O Edilson é uma pessoa experiente, foi secretário de Infraestrutura do Estado, como disse, trabalhou comigo lá atrás no Ministério do Transporte, então ele tem um profundo conhecedor do Estado, dos problemas e tudo mais. Eu acho que tem total capacidade de governar e de fazer. No entanto, ficou um problema no meio do caminho sem ainda solução, que eram os processos de cassação contra Antônio Denário por abuso de poder econômico, que foram votados 4 processos, votados e condenados no TRE de Roraima, primeira instância. Esses processos subiram com grau de recurso para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. E lá, em grau de recursos, esses processos estão em julgamento, já vai fazer 2 anos, né? Agora tivemos um desfecho preliminar, que avançou um pouco mais, mas não está em definitivo ainda colocado. Mas o ministro Nunes Marques, ministro da Corte, que vai ser o presidente do TSE, concluiu de que o Edilson Damião, que está hoje no cargo como governador, não teria responsabilidade direta
sobre os atos praticados Sim. pelo governador Denário, já que, na época, Ele era vice? Ele não era o vice. Ele era secretário. Ele era secretário, o vice era o nosso amigo Frutuoso Lins, né? Agora, vamos ter o prosseguimento desse julgamento, ainda daqui a 2 semanas, mais ou menos. Esperamos que ele seja concluído de forma satisfatória. O que não pode é o Estado viver com essa espada na cabeça. Verdade. Nem mesmo o governador Edilson Damião viver com a espada na cabeça. Hoje, Sem saber qual é o destino dele, qual é o futuro dele. Mas eu acredito que o entendimento que eu vi jurídico da Corte, a tendência seria em manter Edilson Damião como governador, que ele poderá concorrer à reeleição em outubro, né? Mas, infelizmente, tornaram o governador Denário inelegível, né? Ele já tem 3 votos contra. Sim. E se tiver mais um, ele estaria inelegível de forma definitiva. Gente, já me avisaram que acabou o tempo. Gente, o homem conversa demais, é muito assunto aqui. A gente vai ter que marcar para um outro dia para ele voltar aqui, para a gente continuar esse papo aqui. Luciano, muito obrigado pela sua presença, por esse esclarecimento aqui para mim, para o público. Você pode usar essa câmera bem aqui e fazer suas considerações finais. Como faz Donald Trump? Estou te olhando, estou de olho. Eu acho que ele brincou. Você pode falar agora com o público de casa, fazer suas considerações finais aqui, olhando para essa câmera. Gente, muito obrigado. Obrigado a você, Lina, pela oportunidade. Bom papo com você. Bem provocativa, mas num tom certo, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade e espero poder voltar, né? Vai voltar. Porque você vê que a minha história é comprida, eu só contei uma partezinha. Só um pedacinho, gente. Mas muito vai ter que trazer bolo, biscoito para comer e conversar, café. Muito obrigado a todos. Então, esse foi o Conta pra Lina de hoje. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Todos os dias, o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz: é negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. Sebrae Roraima. Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Nós vamos falar da InfoRR, que é a referência em fibra óptica e que tem cobertura em todos os municípios do estado de Roraima. É uma boa pedida para você que quer navegar com tranquilidade e segurança na internet. Roraima precisa avançar mais, com transparência na aplicação correta dos recursos públicos. No União Brasil, o nosso compromisso é com as pessoas. Fortalecendo mulheres e protegendo crianças, porque o desenvolvimento começa com cuidado e oportunidades. Com trabalho firme, união de verdade e responsabilidade, seguimos servindo ao povo brasileiro. Feliz a União Brasil! Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui.
Em Roraima, a gente sabe quem faz a tecnologia acontecer de verdade. E há 20 anos, a InfoRR conecta a nossa gente com o que há de mais moderno em fibra ótica. Estabilidade para o home office e ultra velocidade para o lazer de toda a família. Da capital ao interior, é sinal forte onde você estiver. Planos que cabem no seu bolso e suporte técnico que fala a sua língua. Um atendimento personalizado, pensado em você. Vai um cafezinho aí? E o endereço é muito fácil. Rua Manganês, esquina com Águas Marinhas, número 25, aqui no bairro Jockey Club. InfoRR, soluções em tecnologia, a conexão que une o nosso estado. Duas torcidas fanáticas brigando sem parar, agredindo o adversário, que agora já virou inimigo. Enquanto isso, a sua vida não sai do 0 a 0. Esse é um jogo cheio de impedimentos. É o salário que não cresce, a educação que não melhora, a saúde que te coloca em filas intermináveis. Política não é futebol, não pode ser paixão que cega e nem aposta que engana. Ainda dá tempo para mudar esse jogo. Pelo Brasil que podemos e merecemos ser. Venha com o PSDB.